Boa noite, bem-vindas, Paula, Tânia, querida, Thaís, Tamis, sejam bem-vindas. Estou aqui tentando fazer conexão com a doutora Raquel, Isis, Silvana, Fernanda, Jefferson. Estou aqui tentando me conectar com a doutora Raquel Milão. Estava com saudade de ver vocês por aqui, Nilva, Zenir, Tânia Maria, Grazi, sejam bem-vindos. Depois de um longo tempo de recesso, estamos aqui de volta. Vou tentar conectar a doutora Raquel, ela foi trocar de local, que não estava muito bem a internet dela. Aqui é o Frank, querida, Ronaldo, meu primo amado, Kelly, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vou tentar continuar tentando conexão com a doutora Raquel. As coisas no início da live sempre acontecem. Espero que tenham tido um bom fim de ano, um 2023 com um início maravilhoso para todos. André, Thaís, sejam bem-vindos. Vou continuar tentando a doutora Raquel. Vamos ver se ela me recebe ali. Lise, querida, seja bem-vinda, minha secretária, minha companheira de todos os dias. Estou tentando entrar em contato com a doutora Oi, Raquel. Doutora tô Raquel, chegando, tô bem-vinda. chegando. Já estamos ao vivo. Já Isso. estamos ao vivo, Raquel. Seja Muito bem-vinda. boa noite para todos. Tá perfeito, já. É só uma Noite. adaptação aqui de Tá mudança ótimo de agora, Raquel. Wi-Fi com melhor qualidade. Eu Tá. já avisei, pessoal. Uma boa noite a todos. Só vou cumprimentar o pessoal aqui, Raquel, que eu tenho uma cadeira cativa aqui, eu tenho uns fãs Sim, que estão sempre presentes. Já estava com saudade deles. sim. Minha mãe acabou de entrar. Seja bem-vinda, mãe. Não está Ah, comigo hoje. E depois de alguns meses, nós ausentes aqui das lives, estamos voltando. Hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente, né? O dia está, né? Eu geralmente faço nas quintas-feiras, hoje excepcionalmente faremos na quarta, por causa dos horários da doutora Raquel e também porque hoje é isso, o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de parabenizar, Raquel, a ti, né? A tua família, isso. as mulheres da tua família, as mulheres que eu fiz uma homenagem, Eu quem não vi. leu hoje no Instagram, a homenagem que eu fiz para as mulheres, aquilo ali realmente é o que representa, porque a minha vida ela foi ter relações com mulheres diariamente, né, em todas as situações, né, em alegrias, perdas, né, nascimento, que eu acho que talvez seja, eu não fui Meu Deus. mãe, mas eu pude compartilhar esse sentimento, assim, com muitas que eu perdi a É conta, verdade. né, espero um dia poder contar. E então, são famílias, assim, mães, avós, né, que eu atendo até hoje. Então, muito obrigada para todas as mulheres que já passaram pela minha vida e, como eu coloquei lá, que me É, fizeram uma mulher melhor. Sejam bem-vindas todas. Márcia, querida, acabou de entrar. Tânia, Sandra, sejam isso. bem-vindas. Raquel, quer te apresentar Sim, para nós? A isso. Raquel, eu vou apresentar a Raquel como a minha dermatologista, a maior especialista em melasma. Ela conseguiu acabar com os meus melasmas. Então, paciente minha com melasma, que são aquelas manchas escuras no rosto, eu geralmente encaminho para a Raquel, porque foi algo que me incomodou muito tempo e a Raquel conseguiu me Ah, ajudar. bom, a Gratidão, gratidão Raquel. é recíproca, né? Porque é muito interessante como a gente se conheceu, né, Ju? A Ju é minha paciente e acabou, era paciente. A última paciente do dia é sempre muito bom, né? Porque o papo fluiu, teve uma liga boa ali. Mas vamos fazer um parabéns a essa paciente muito compenetrada, porque o melasma é crônico. Só que uma paciente disciplinada, muito cuidadosa com a sua pele, consegue ficar livre de melasma. Então, já aproveitamos e damos uma palhinha aí do que é a importância do comprometimento do paciente, né, Ju? Bom,
tenho É fundamental. 27 anos de dermatologia. Eu sempre jogo com a minha filha, porque eu fiz a prova de residência em abril e minha filha nasceu em maio, né? Então, meus últimos 9 meses de residência foram gerando duas coisas, né? O final da residência e uma filha. E é muito prazeroso ser mãe de menina e ver hoje uma mulher, né? Bom, esse tema, né, Ju? Por que esse tema? Menopausa. Eu comecei a me interessar muito pela menopausa com a chegada da menopausa para mim e para algumas pacientes, que eram pacientes de muito tempo e vinham ao consultório dizendo: doutora, tá mudando tudo. Minha pele tá mudando, a flacidez é em todo o corpo, não é só no rosto. Eu tô sentindo certas modificações que eu não sei, não consigo explicar o que está acontecendo. E aí começou um interesse por buscar, né, o que se pode fazer conjuntamente para essas pacientes. Então, por isso que eu acho que hoje temos aqui uma ginecologista que trabalha com uma medicina mais ampla do que só gineco-obstetrícia, e eu que sou dermate, né? E aí, então, temos muito por conversar. Sabe, Raquel, que eu ainda não entrei em menopausa, mas eu já estou em processo de prevenir menopausa, não tem como, né? Mas nós podemos nos preparar para chegar nessa fase em condições melhores para corrermos menos riscos, né? Porque a menopausa, por muitos anos, ela foi relacionada com algo ruim. Primeiro, com envelhecimento. A menopausa é velha, né? Eu acho que isso foi algo que veio muito, há muito tempo ficou, só que uma realidade começou a acontecer. Para ter uma ideia, a OMS, ela prevê que no ano de 2030, algumas sociedades já colocam em 2025, que nós teremos em torno de 1 bilhão de mulheres na menopausa no mundo. Então, as mulheres antigamente, a idade, né, a média de vida era mais baixa, e talvez com todas as coisas que nós vivemos fazendo, né, mudança na alimentação, atividade física, o cuidado, isso foi prolongando a idade das pacientes. Então, por exemplo, hoje eu tenho minha mãe com quase 84 anos e extremamente bem. A minha mãe usou hormônios quando ela entrou na menopausa. Então, tem algo que hoje, que eu acho que as redes sociais proporcionou isso, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Tem muita gente fazendo marketing digital em cima disso. Então, é um campo que está gerando muito financeiramente, venda de cursos, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que eu até já fiz uma live o ano passado sobre menopausa, e eu falei isso, né? Que as pacientes, cada um fala uma coisa, nós temos hormônios bioidênticos, nós temos hormônios sintéticos, então aqueles que defendem os hormônios sintéticos, o bioidêntico não prestam, os que defendem o bioidêntico, o sintético é horrível, e aí a paciente fica ali no meio. Eu tenho uma vantagem que eu sigo a paciente há anos. Por exemplo, 20 anos, ontem eu atendi uma paciente que está comigo há 20 anos e está entrando em menopausa agora. Então, para mim é muito bom, porque essa paciente, ela chegou nessa fase sem ter câncer, sem ter infarto, então é uma paciente muito boa de tratar. Pegando o então, gancho do que tu falou, que a tua mãe tem 84, eu também tenho sorte de ter mãe, tenho 85 anos de idade. A gente sabe que não é só a questão hormonal, que a qualidade de vida que essa pessoa teve vai influenciar muito. Quando eu comecei a me interessar pelo tema, uma das coisas que eu li sobre menopausa é como ela é diferente em certas culturas. Por exemplo, na Índia, que as mulheres não participam de reuniões, quando elas entram em menopausa, que elas não menstruam mais, elas podem tirar o véu e podem participar de reuniões importantes com os homens. A gente pode criticar de várias formas, mas vamos pensar dentro da cultura delas. Então, ela se sente num upgrade quando ela chega na menopausa. Algumas sociedades, eu acho que é na Nigéria, já quando a mulher entra em menopausa, é que o homem tem direito a buscar uma nova mulher, porque ela já não serve mais para procriar. Então, é interessante a gente pensar como a sociedade, como tu colocou, pode nos impor coisas, isso falando daí da saúde mais emocional, que a mulher vai trazer. É inevitável que ela se sinta, vamos botar assim, um pouco mais para baixo, porque socialmente está imposto algo de que
ela já não procria mais. Então, ela não perderia o seu lugar no espaço, né? E eu vejo a minha mãe acabou de ser, faz 7 meses que ela é bisavó, tá? E, A minha mãe vai ó, ser isso lá em abril, fala pela muita primeira vez. energia. Sabe? Dá para dizer que ela rejuvenesceu, ela sempre foi uma pessoa muito dinâmica, ela é uma pessoa muito dinâmica, e uma meta, esperar minha bisneta, vou cuidar da minha bisneta, eu quero cuidar da minha bisneta, eu quero viver a minha bisneta, trouxe uma vitalidade. E ela fez pouco tempo, mas ela também fez reposição, logo que ela entrou em Uhum. menopausa, e ela, numa época que é bastante polêmico, muita gente dizendo, está fazendo, mas o câncer, né? E aí a ginecologista, ela tem o conhecimento, ela conhece a minha história, né? Então, acho super importante isso que tu falou, da oportunidade de tu ter esse segmento do teu paciente, conhece ele, e com isso tu consegue identificar fatores de risco. Sabe, Raquel, que tu falaste agora em relação ao câncer, isso ainda é um dos grandes problemas entre os nossos colegas, né? Porque o pessoal ainda está lá em 2002, quando teve aquele estudo da Havaí, que eles usaram hormônio de éguas grávidas, e isso eu nunca, isso eu tenho minha consciência bem tranquila, porque durante todos esses anos que eu sou ginecologista, eu nunca deixei de falar, porque sabe que a gente tem dentro da nossa profissão os colegas que são corajosos e os que são medrosos, É, né? E eu me coloco do lado dos corajosos. Quem é minha paciente sabe disso. Inclusive, eu já vi que ela entrou aqui, eu tenho uma paciente minha que foi muito difícil no início, porque ela sofria muito com fogachos, ela tinha problema de pressão, ela vai se identificar aí, e ela tinha uma irmã que tinha morrido de câncer de mama bem jovem. E claro. daí, assim, as pessoas, porque tu vai usar hormônio, tu vai ter câncer, e aí eu dizia para ela, o dia que tu não aguentar mais, tu vem, né? Porque tem aquelas pacientes, por exemplo, eu tenho uma paciente que a sogra teve câncer. Aí ela viu o sofrimento da sogra, ela não quer usar hormônio, tanto que ela está usando antidepressivo para os fogachos, Uhum. né? E aquelas pacientes que não podem ou não querem, a gente tem que achar outras opções, porque ela viu a sogra dela sofrer muito. Daí eu fiz uma pergunta, tua sogra fumava? Fumava. A tua sogra usava É. hormônio? Não sei. Então a gente tem isso que é a associação, tudo cai sobre o hormônio. Isso desde que acho que o hormônio existe, né, Raquel? Então isso é uma coisa importante de nós deixarmos claro. Tem um grupo, um pessoal mais jovem, assim, que nós temos, infelizmente, dentro da medicina, ou felizmente isso está acontecendo, a gente está tendo uma separação da medicina tradicional do Hum. pessoal que é mais corajoso. Então, na medicina, na nossa sociedade de Federação Brasileira de Ginecologia, ainda tem uma resistência muito grande. A gente, inclusive, nós somos proibidos de usar o termo bioidêntico. Ah, uhum. Nós podemos ser processados, e geralmente os processos acontecem quando algum colega nos denuncia no conselho. Sim. Então, nós hoje falamos sobre hormônios Uhum. isomoleculares, né? Uhum. Eles e uma coisa que acontece que, em função dessa briga de egos entre os médicos dos dois lados, isso criou uma lacuna para que outros profissionais começassem a prescrever hormônios. E Então, hoje, nós temos também. uma série de E não profissionais, médicos. não médicos, dentistas foram os primeiros que começaram, e Isso. agora a gente está tendo uma leva assim, com essa história das redes sociais. Eu peguei uma paciente que ela estava fazendo reposição hormonal com uma fisioterapeuta de Goiás, É. e ela Ou- estava usando testosterona. Daí eu perguntei como é que tu consegue receita. Tem uma médica que prescreve para ela. E olha só. aí a gente vai para outras pessoas que não são da área da saúde. Naturopatia, por exemplo. Hoje tem naturopatas que não são médicos prescrevendo hormônios. Né? Então isso é uma coisa muito perigosa, porque o pessoal que usa os hormônios bioidênticos, tem um dentista aí que dá aula para os dentistas, Hum. eles pregam a ideia, o Marco Botelho, né? Eles pregam, ele até foi preso aqui em Isso. 2019 em Porto Alegre. Uhum. E Legal. aí eles pregam a ideia que o hormônio bioidêntico ele não causa problema. Ele é inerte, não tem problema nenhum. Então eu sempre digo para o paciente, se até o hormônio nosso idêntico causa câncer, então qualquer um deles pode, se nós não tivermos os cuidados corretos. Então, uma alerta que eu sempre faço, até eu fiz um curso no final do ano, que é o
doutor André Vinícius e a doutora Juliana Bica, eles estão, agora esse ano vai ser o terceiro curso deles, eu vou ter um outro, não vou poder participar, mas os professores são praticamente os mesmos, e então, assim, muda muito, que nem ele diz, quem nunca, né? Então a gente usava progesterona transdérmica, numa dose alta para proteger, eu sempre usava na dose de 100 miligramas, que era o que eu sabia que protegia contra câncer endométrio. Agora os estudos estão mostrando que a progesterona para prevenção de câncer de endométrio tem que ser via oral. Uhum. Então aí via oral a gente pode manipular, bioidêntica, ou tem o ultrogestão, que hoje tem vários nomes, né? Que a gente usa na grávida para ameaça de aborto prematuro, mas na dose de 100 miligramas via oral. Então, tem muita paciente que é resistente ainda de usar, doutora, mas não é bioidêntico. É bioidêntico, ele está na farmácia, mas é bioidêntico. Então, ela é muito dinâmica. Então, hoje a gente está com muitas coisas Eu vou, inovadoras. Né? eu vou entrar com uma pergunta meio de leiga, né? Porque sempre me intrigou essa questão. Quando a gente faz uma reposição, que nem eu faço com uma medicação comercial, né? Porque me bebeu. A minha história é muito, eu gosto muito da minha história da menopausa, depois eu conto. Eu tomo um estradiol e uma progesterona junto, um combinado, tá? E que na minha cabeça, assim, eu vejo. Isso tá repondo no meu corpo aquilo que o meu corpo deixou de produzir. Que nem a gente faz uma reposição de hormônio da tireoide. Claro que o medo, né, que eu entendo do paciente é, ok, esse câncer de endométrio. Quanto mais estrogênio tiver, mais vai estimular aquele endométrio, mais ele vai trabalhar. É mais ou menos como o sol na pele. Mas a pessoa também tem que ter a predisposição para. Se ela não tiver a predisposição, que nem o câncer de mama, né? Então, só que a medicina, como eu digo para meus pacientes, ela é o tempo todo uma balança. Então, a gente tem que ir vendo os sintomas, o que traz desconforto, o que traz risco para os nossos pacientes. E os medicamentos, a gente vai equilibrando essa gangorra, ela deveria ficar aqui. Só que, às vezes, alguns medicamentos, né? Então, a gente tem que, às vezes, aceitar um pouquinho dos sintomas em detrimento de não poder usar e buscar outras alternativas, que a gente vai comentar sobre isso. Mas a minha história, pessoal, a Ju me acompanha há muitos anos, sou uma pessoa que tenho vários miomas, né? Então, sangramentos absurdos, qualquer mulher sabe que passar por isso é muito desconfortável. E no começo da pandemia, estava com 55 anos, que eu tô com 58 agora, e eu não sangrei mais. Uma bela vez, não sangrei mais. E junto começou um sintoma de calor que eu liguei para a Ju e disse assim, Ju, olha só, eu não sei se eu estou tendo uma crise de pânico com a história da pandemia chegando, com o consultório fechando, o que vai acontecer, ou se realmente a menopausa chegou, porque eu não sangrei esse mês, eu tô com um calor que sobe, parece que aperta o meu pescoço, e ela disse, guria, começa a tomar tal medicação, e foi quase, no meu caso específico, conforme a dose foi fazendo a compensação no meu corpo, foi tirando a sintomatologia, tá? E fiquei muito bem, claro que eu faço todos os exames regulares, como corresponde, mas olha o que importante era, tu já me conhecia, né? Era um momento tenso para todo mundo, né? Poderia ser e levando o que eu sinto assim como dermatologista e vendo as minhas pacientes chegarem é que às vezes elas chegam sem ter uma boa explicação do que está acontecendo em todo o conjunto da vida dela. Tem uma expressão, aquela questão assim, porque menopausa exatamente é o período que a gente para de menstruar. Então ele é um diagnóstico, a definição é retroativa, e tem que ficar um ano sem menstruar para chegar à então a menopausa. mulher Né? sofre Isso é o muito que ele fala. a história do climatério. E todo mundo fala, é menopausa, é menopausa. Mas tem muitas mulheres que vêm há muito tempo tendo sintomas de, sei lá, falta de atenção. Algumas chegam no consultório dizendo assim, a sensação que eu tenho é que eu tenho um desânimo grande, parece que eu perdi a vontade. Eu malho, mas não é mais a mesma coisa, meu corpo parece que não está mais respondendo. E como é que entram os hormônios aí, Ju, nessa situação toda? Né, Raquel, nós temos os sintomas, eu classifico eles em curto, médio e longo prazo. Tá. Eu uso uma frase que é assim, felizes as que choram, porque essas serão consoladas.
Quando a Raquel veio para mim, lembra, Raquel? Tinha uma colega tua que tinha tido câncer de mama. Isso. Então, assim, aí a Raquel estava convivendo com o câncer de mama ali próximo, né, dentro da tua É. clínica. Então, isso eu sempre digo para os pacientes, que aquela que sente, mesmo que ela corra riscos, ela vai querer usar. Uhum. Aí aquela que não sente, não precisa usar. Então, isso é uma definição nova agora. Uhum. A gente deveria prescrever hormônios para as mulheres, mesmo que elas não tenham sintomas. Uhum. Né? Qual é a contraindicação absoluta? Mulher com medo de usar, não dá. Claro. Médico não preparado, também não. Então, esses dois pontos assim, são, né, duas coisas que não combinam. Então, a paciente tem que querer usar, tem que estar segura e o médico tem que estar sabendo o que ele está fazendo. Eu vou só pegar um gancho do teu caso, porque de lá do início da pandemia, a gente se viu pouco, né, Raquel? Isso. Então, por exemplo, assim, hoje, o que eu tenho feito? Eu tenho usado mais, porque o estradiol que tem na tua composição, ele é um bioidêntico. Só que progesterona, as progesteronas de todas essas formulações comerciais, o único que a gente tem, que é o isolado, é a progesterona natural, que eu falei antes ali no Progestan. E aí a gente associa hoje, por exemplo, paciente que tem infarto, paciente que tem AVC, pode usar? Pode, mas não pode ser esse bioral que está usando. Uhum. Aí a gente teria que usar o transdermo, Uhum. né? Então, hoje tem algumas coisas que mudaram que nós vamos ter que conversar para dar uma mudada nisso. Então, conforme os sintomas vão vindo, quais são os principais sintomas? O principal de todos que as mulheres procuram o médico desesperadamente é aquele fogacho, é aquilo que tu sentiu, que é o calor, e junto com ele o que acontece? Uma descarga de adrenalina. Quando o hormônio, por exemplo, o que eu fiz? Porque a dermato, tu pode ver, eu não sinto nada, não tenho fogacho, não tenho nada. Pelos meus exames, eu ainda não estou em menopausa. Só que quando eu comecei a fazer as lives, o que eu observei? O meu rosto ele começou a perder, porque o estradiol, o estrogênio em si, ele é responsável pelas caracteres sexuais femininas. Então, a gente vai perdendo esse formato. Isso. Derrete o rosto. Então, isso foi derrete, literalmente. Então, isso geralmente pode começar a acontecer mais cedo ou não. Então, o fogacho, e junto com essa descarga de adrenalina, porque daí, na fisiopatologia ali, tu aumenta a norepinefrina, tu aumenta a adrenalina, tu diminui a dopamina, tu diminui a serotonina, tu diz que dá ansiedade. Então, tudo isso, a ansiedade, a depressão, a labilidade emocional, um pouco tu tá bem, um pouco tu tá mal. Tem a insônia, a maioria é insônia, mas tem uns que acabam tendo sono demais. Esses sintomas, a diminuição da libido, a irregularidade menstrual, muitas vezes as mulheres começam a menstruar mais frequente, né? Mas tem umas que param de menstruar e nunca mais vem. Então, e tem umas que não sentem nada. Então, esses aí seriam aqueles de curto prazo. Aí tu começa a ver, tu quer dermato, a médio prazo. O cabelo começa a ficar ruim, porque as pessoas não acreditam que eu, com quase 52 anos, tenho esse cabelo. E é meu, não é mega hair, né? Então, isso é possível. Então, o cabelo começa a ficar ruim, aí a pele já começa a ficar ruim, tu começa a ter ressecamento vaginal. Um pouquinho mais tarde começam as dores, que aí as pacientes dizem, eu tenho dor na carne, ela não sabe se é no osso, se é no músculo. Começa o cansaço, a perda da massa magra, né? O aumento do peso, porque daí tu tá comendo a mesma coisa, fazendo a mesma atividade física e tu começa a engordar. Então, todos esses sintomas eles seriam um pouco mais a médio prazo. E a longo prazo, hoje a gente escuta falar muito, por exemplo, em banco de colágeno. Todo mundo se preocupa com o banco de colágeno. Aí tem o banco de osso, porque a osteoporose, apesar dela ainda ser muito maltratada, porque muita gente trata a osteoporose, ainda bem que as minhas, eu que me abraço nelas, eu já tenho 31 pacientes que eu consegui passar de osteoporose para normal, e a maioria usando hormônio junto, né? E a gente tem um sério problema. Eu tenho pacientes assim, com 65, 70 anos que entraram em menopausa mais cedo, com andador. Então, a gente não tem banco de quê? De músculo, que é a sarcopenia, e de cartilagem. Então, essas duas coisas eu acho. Oi, pessoal, alguém pode nos comentar aí se estão nos ouvindo? Repete o finalzinho, repete o final, porque tu travou. O banco de colar, o banco de tu estava ali falando. O banco de osso,
geralmente é tratado, é feito o exame, né, com a densitometria óssea, então geralmente os médicos acabam tratando, muito, às vezes mal tratado, mas trata. Isso. E aí nós temos o banco de músculo, que aí seria a sarcopenia, nós estamos com incidência muito grande de sarcopenia, e a outra seria de cartilagem. É só tu ver a quantidade de pessoas com artrose, o estudo Travou de... estava... Só um pouquinho, Raquel, que eu vou trocar. Tem. Oi, Raquel, melhorou? Perfeito. Vamos lá. Então, estava Eu tenho muito dúvida. interessante. Tu estava falando da sarcopenia, daí o banco de músculo. Isso. E aí é o banco de cartilagem. Isso. Daí seria as artroses, né, os desgastes. Isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia chamar atenção também, Raquel, das pessoas. Eu conheci quiropraxia há talvez uns 7, 8 anos atrás. E faz uma diferença muito grande, porque nós somos uma engrenagem. Até agora, em abril, eu vou fazer uma live com a minha dentista, que ela é especialista em ATM. ATM. Então, assim, quem tem problema de ATM, enxaqueca, muito associado com isso. Então, essas pessoas, que nem no meu caso, né? Eu uso eu de exemplo. Tenho problema, semana que vem eu vou tirar o aparelho depois de 4 anos, né? Então, eu tinha muita dor de cabeça, sofria com isso desde a adolescência. Aí, quando eu comecei a ter torcicolo, que eu fui no quiropraxista, eu descobri que eu tinha minha perna esquerda 3 milímetros mais curta que a direita. Aí, eu já tinha desgaste no joelho, que era condromalácia, e início de desgaste no quadril. Então, isso já se vão o quê? Eu estava com... Quando eu comecei a ter esses problemas no joelho, eu tinha 34, mas se eu fui descobrir esse desnível aí, eu tinha já uns 40 e poucos anos. E eu te digo que depois que eu fui no quiropraxista, tu te alinha. E não dá pra gente esperar tu tá com uma hérnia de disco, que daí já não tem como o quiropraxista ajudar muito. Então, acho que a gente tem que começar a pensar na nossa postura e com a história do celular, que tu E fica... A gente começa nos adolescentes, as crianças já estão assim, né, Raquel? já que tu falou da sarcopenia, da questão muscular, da cartilagem e tudo mais, eu já ouvi falar, eu tenho algumas colegas, muitas pessoas defendendo a importância de tu chegar no período da menopausa com uma reserva. Se tu chegar, por exemplo, eu sempre fui muito magra, tá? Então, tipo aquela coisa do exercício, eu ia levando mais ou menos, porque eu era magra, né? A musculatura ficava bem definida porque não tinha gordura, então o músculo aparecia. Mas à medida que eu fui envelhecendo fisiologicamente, a gente percebe no corpo que o acúmulo de gordura vai. E é genético, né? Tem mulheres que têm um acúmulo de gordura na zona do tronco superior, abdômen, coxa, enfim. E aí eu ouvi falar muito disso, sobre tu chegar na menopausa bem, né? Então, com a tua musculatura bem trabalhada, com as tuas articulações bem trabalhadas, porque a gente vê, e eu tenho um pouco de... Daí não é uma crítica direta aos colegas, mas eu acho que a medicina está muito rápida, né? A consulta é muito rápida e às vezes a gente perde a chance de fazer um diagnóstico melhor. Eu sempre me questiono muito as cirurgias de quadris das mulheres perimenopausa, né? Então, assim, que tu sabe, já que tu é tão estudiosa, né? Do quanto está tendo mudanças, quanto essa musculatura bem trabalhada da região do quadril. Eu hoje faço um exercício maravilhoso com uma educadora física, que é para fortalecer toda a musculatura interna do meu quadril. Minhas dores de quadril desapareceram. E é exercício, né? Uma das coisas, Raquel, assim, ó, que aí tu começa a entrar ali, por isso que os hormônios, a gente tem que começar a pensar neles mais cedo, antes da menopausa. Um hormônio que ajuda muito nisso é a testosterona, né, Raquel? A testosterona, ela é um hormônio, né, claro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a dermato sabe disso, né? É a queda de cabelo, então tem que cuidar muito em pacientes que têm tendência à alopecia androgenética, paciente com ovário policístico. Às vezes as pacientes acham que a testosterona é só para libido. Não, a testosterona ela tem muitas outras funções e uma delas é o ganho da massa magra, né? Então a testosterona ela é uma que ajuda muito nisso. Hoje todo mundo fala já na conexão intestino-cérebro. Então hoje está se falando na conexão músculo-cérebro. Tem.
Porque Olha. algumas substâncias, tipo a irisina, que foi falado muito agora no Covid, que ainda não tem como tu, eu vou lá e vou mandar manipular, não quero fazer exercício, mas eu vou lá e vou mandar manipular uma irisina para manipular. Não tem ainda. Então, são coisas que funcionam tanto para a parte cardiovascular, para fortalecimento dos ligamentos, porque Uhum. a gente está tendo muito problema, por exemplo, assim, ó, de lesão de ligamento. Eu tenho alertado, mas a gente não tem uma voz um alcance muito grande ainda. Uhum. Mas, por exemplo, um antibiótico que eu parei de prescrever faz um tempo, só quando realmente não tem outra opção, foi o ciprofloxacino, que há um tempo atrás, inclusive, ele era de escolha para tratamento supressivo, para paciente com infecção urinária de repetição, e aí saiu um estudo que ele descolava o ligamento do tornozelo. Então, Uhum. assim, aí na paciente que já a vitamina D, outra que, né, não sei se tu vai lembrar dessa história, eu tenho uma memória boa, fiz uma vez uma palestra de É. vitamina D para dermato e uma colega comentou que a irmã dela tinha descolado o tornozelo e a ortopedista pediu, ela estava com vitamina D baixa. Então, Uhum. não é só nós chegar com o exercício, Raquel, até eu tinha colocado antes ali para ti, nas nossas observações ali, para nós não se perder e não falar muito, mas no sentido, tipo, não se perder num assunto só, de nós chegarmos com o nosso terreno biológico preparado. Então, Ó. assim, o que é o terreno biológico preparado? É tu vir fazendo exercício. Eu tenho batido muito nessa tecla, eu estou fazendo uma pós em medicina de precisão. E não existe saúde sem sono. Então, melatonina. Se me perguntasse hoje, Juliana, qual é o mal do século? É a falta de sono. Uhum. Por quê? Porque as pessoas estão deixando tudo para a noite. Então, Sim. as pessoas se aposentam, vão ver Netflix até as 2 da manhã. Então, a melatonina, ela influencia em todos os outros hormônios. No estradiol, na testosterona. Eu comecei a ver muito isso, eu tendo muitas pessoas que trabalham no polo petroquímico. E aí eu tenho uma menina lá que ela não ganhava massa e ela é A, né? E na história minha do sangue, o A tem tendência a ter nível de cortisol mais elevado. E aí, não dormindo direito, o cortisol, a melatonina, a falta de melatonina influencia no cortisol também. Aí a melatonina, na minha teoria do sangue, o cortisol mais alto, ele baixa a dopamina. E uma das funções da dopamina é evitar que a prolactina seja liberada. Então, essa menina com a prolactina alta, não adianta usar testosterona, Sim. não adianta eu usar. Então, o que eu tenho feito com eles? Que essas pessoas não tem como eu botar ali, deitar ali entre 10 e 10 e meia para pegar o pico da melatonina, que é Não. entre 1 e 2, mas vai até as 4 da manhã. Então, o que eu tenho que fazer para os pacientes? Suplementar a melatonina. Então, para gente ter uma ideia, não sei se você já leu artigo sobre Uhum. isso, a melatonina ela já está sendo usada em alguns, claro que não na medicina tradicional, mas na medicina mais alternativa, não medicina mesmo, né? As alternativas, né? Aquelas integrativas, a melatonina em pacientes que não está fazendo quimioterapia, de se usar a melatonina numa dose mais alta. Né? Tá cortando, João. O poder antioxidante melhorou, Raquel? Isso. O poder antioxidante Da melatonina já vem sendo usada. para tratamento para paciente com câncer. Ah, Ela tá. tem o poder anticancerígeno e antioxidante. Então, na verdade, talvez um dos antioxidantes mais potentes que nós temos é álcool. Então, o que nós conseguimos fazer? Se a mulher já vem dormindo melhor ou vai suplementando a melatonina caso ela não consiga dormir, porque a gente tem que se adaptar com os hábitos da pessoa. Porque a pessoa chega em casa às 9 da noite, não tem como ela dormir de 10, 10 e meia. Então, quem não consegue dormir 10, 10 e meia, aí a gente acaba suplementando a melatonina para nós não chegarmos já com a imunidade, com o cortisol elevado, tudo comprometido já na menopausa. Uma outra coisa que tem se batido muito, eu brinco que eu não quero ser considerada enochata, mas eu tenho uma relação chamada atenção para o álcool. Eu acho que se me perguntasse qual é o segundo mal do século, eu acho que é o álcool, porque o álcool ainda se associa muito com festa, alegria, né, carnaval, futebol. E nós temos hoje umas coisas que são chamadas de xenobióticos, né? Que seriam essas substâncias tóxicas que nós estamos entrando em contato toda hora. Os inseticidas, os agrotóxicos. E na mulher tem um papel interessante, no teu caso ali, os parabenos, né, dos protetores. Então, Uhum. todos esses produtos, tu pega um desodorante aerosol, um protetor solar de aerosol, eles têm muito mais produtos químicos do que um creme, por exemplo, né?
E aí a gente entra em contato com eles através da pele, respiratório e alimentação, né? Como Claro. disse, a gente tem o bisfenol, o BPA do plástico, né? É, Então, tudo isso. você está falando é interessante, sim, vou tentar colocar para o leigo, né? Porque são coisas, são atitudes que a gente pode ter, né? Então, eu posso mudar. Eu sempre digo para minhas pacientes, assim, eu desenho tipo uma pirâmide, e a nossa base é a nossa genética, né? Depois são os fatores ambientais que a gente está exposto, às vezes medicamentos que a gente precisa tomar, e depois alimentação, hábitos, né? Daí, exercício, não exercício, e fica a pontinha, às vezes, para o médico intervir. Então, eu brinco com essa pirâmide, porque tudo é importante, né? Então, a questão, por exemplo, que tu falou da melatonina, as pessoas também. Eu sou uma pessoa que chego tarde, mas eu posso entrar numa disciplina de não ficar no celular mais, né? Esse estímulo do mim de deixar um filme, ver, se eu for ver, assistir alguma coisa, mais curta, mas não virar à noite. Ler, a gente lê muito, não tem como, tá? Dá para ler com uma luzinha, tudo sem luz, mas só o foco ali na leitura. E leitura no papel do que a leitura num tablet, num computador. Isso a gente já sabe. Então a gente pode também A buscar. luz amarela melhor, né? Do que a branca. Como? A luz amarela, que não tem o reflexo Isso. azul, né? Então, a gente consegue ter atitudes protetoras, que é o que sempre me preocupa muito, de não ficar só com os pacientes. Ele tem, a gente trata, ele tem, a gente trata. E o que a gente pode fazer de realmente de atitudes para, por exemplo, que é uma coisa que eu não concordo 100% na dermato. Ah, vamos fazer banco de colágeno, vamos fazer banco de colágeno. Ah, é bioestimulador. Eu faço todos esses tratamentos. Mas antes, quem é a paciente? Ela vai no gineco, ela vai no seu clínico, ela tem uma boa saúde geral, aí, ok, né? Então, porque senão o paciente, às vezes chegam pacientes para mim tomando colágenos de todas as marcas possíveis e imagináveis, achando que estão fazendo um super investimento na sua saúde, e aí tu conversa com ela, né? Claro, eu não sei se ela tem ou não condições de fazer uma reposição, de fazer um cuidado mais global da sua saúde, e não faz. Mas espontaneamente vai, pelo que está sendo super estimulado na mídia, e gasta 600, 800 reais por mês em colágeno para estimular a pele. E nós não somos só um rostinho, nós somos um todo. Esse colágeno está no coração, está na articulação, como tu falou. E então a importância da saúde global, né? Sabe E de qual é tu... o maior estimulador de colágeno que existe, Raquel? água. Este Além é o da maior água. Se tu estimulador de toma água colágeno. sem estradiol, não tem Não, estímulo de colágeno. mas que a outra mas é isso que eu tô te dizendo. Então, assim, a água é fundamental. E aí as pacientes Uhum. chegam, porque se tu não tiver água, o colágeno não vai se formar, porque a base dele é que nem, eu brinco, é que nem gelatina. Se tu botar o pozinho e não botar água, né, não vai adiantar. Então, tu tem que ter uma boa hidratação do teu corpo para que, com o teu estradiol, brote colágeno. E a, e também, né, assim, voltando ao ponto lá que tu falou no começo, existem pacientes que não podem tomar, não podem mesmo, né? A doutora Juliana sabe bem isso. E aí, Falar um pouquinho depois sobre isso, que tem é, umas coisas mudando, Raquel. pois é, isso eu acho importante, mas é o que a gente já tá, são 20h42. Então, acho que tu podia dar uma pinceladinha para essas nossas queridas pacientes que às vezes ficam perdidas de, mas eu não posso fazer reposição, eu não posso usar um estrógeno. Mas tem um universo de... O que está acontecendo, né, Raquel? Ainda tem coisas que ainda não estão ao alcance, assim, até em função de valores, né? Mas, por exemplo, hoje, na medicina de precisão, existe um teste chamado DUT-test, que é um exame de urina que nós podemos medir metabólitos do estrogênio. Então, por exemplo, a estrona. A estrona, ela é, para mim, ela é o estrogênio que é pior. Por quê? Porque a gente não sabe, eu digo, depois que eu comecei a fazer a medicina de precisão, nós, como médicos, a gente trabalha meio no escuro, porque tu vai por tentativa e erro. Então, Sim. quando tu
começa a entender isso, aí, por exemplo, a estrona, se ela metaboliza, ela tem 3 vias, então, se metaboliza em 2-hidroxistrona, eu posso ficar tranquila que aquela paciente, o risco dela é muito pequeno. Agora, se ela vai, porque daí tem algumas, que a gente chama de SNAPs, né? Então, tem algumas enzimas, a citocromo P450, então, por exemplo, a C1PA1, essa é a que vai ser a 2-hidroxistrona. Agora, se tu pegar a CYP1B1, essa aí já vai no 4-hidroxistrona, que já aumenta o risco de câncer. Então, isso são coisas novas, tanto que nesse curso, que foi a primeira vez que eu vi isso, a gente tem aula com mastologista e com oncologista. Por exemplo, testosterona. Né? O Elcimar Coutinho, que foi um ícone na ginecologia, porque ele foi um dos grandes corajosos, né? O Elcimar sempre dizia que a testosterona diminuiria o risco do estrogênio na mama. Agora, nesse curso que eu fiz em dezembro, teve um oncologista que deu aula para nós, ele contou um caso de uma paciente dele de 90 anos, que ela estava com câncer de mama, e era um tumor grande, e ela não queria fazer tratamento nenhum, 90 anos, e aí ele resolveu colocar implante hormonal de testosterona na mama próximo do tumor. Em 6 meses, o tumor diminuiu 7 vezes o tamanho. Então, a testosterona, tanto no homem quanto na mulher, no homem também se tinha esse medo. Agora, o ano passado, não sei se chegaste a ver, teve um colega do Moinhos, um urologista, que ganhou 2 prêmios internacionais usando testosterona em pacientes com câncer de próstata em fase avançada. Outras coisas, por exemplo, paciente que já teve câncer, porque as pessoas às vezes ficam assim, que nem na minha família. Na minha família a gente tem muitos casos. Tem uma irmã que teve câncer de mama, linfoma, e tem vários casos de câncer de mama, endométrio, ovário, intestino. Então, os pacientes, desde que eu me conheço como gineco, sabem da minha história familiar e me perguntam, tu vai usar hormônio? E eu sempre dizia, vou usar hormônio. E aí, o que acontece? Mas eu sempre tinha uma pulguinha atrás da orelha, tá? Vou usar hormônio, tá? Mas é aquele negócio lá. Então, antes de eu conhecer a epigenética, que é o que eu venho estudando na medicina de precisão, que a epigenética, que tu falou na tua pirâmide ali, ela seria o que vem tudo acima da genética. Então, a genética, uns falam em 33%, outros 30%, outros 25%, e o restante seria a epigenética, tudo que a gente pode fazer. Então, por exemplo, se eu usar, eu sou um fator de uma paciente que tem familiar de risco. Antigamente, nem pensava mais em paciente com familiar de risco, né? Aí, o que acontece? Eu usando junto com o hormônio, vitamina D em dose alta. O que a vitamina D faz? A vitamina D, eu estudei agora a genética e a epigenética da vitamina D. A vitamina D, ela inibe a aromatase. Então, agora eu entendo por que eu cheguei até aqui sem câncer. Então, a aromatase é a enzima que aumenta a estrona, que também aumenta o risco de câncer de mama. Tanto que esses tratamentos ali, anastrozol, tamoxifeno, eles são usados para inibir a aromatase. Aí, por exemplo, se eu usar vitaminas do complexo B, então existe um termo na epigenética chamado metilação de DNA. Então, metilar o DNA é tentar desligar o gene que já está acordado ou tentar fazer com que o gene que ainda está adormecido não acorde. E o mais incrível, Raquel, é que isso é feito à base de vitaminas. Então, vitaminas do complexo B, o magnésio, o ômega 3, a melatonina, a vitamina D. Então, isso junto com o hormônio, talvez por isso que nesses anos todos eu já tenha tido muito pouco paciente que teve câncer de mama em uso de hormônio. E a experiência que eu tenho, acho que 90%, acho que eu não tenho 30 pacientes nesses 27 anos que teve câncer de mama. E dessas, eu acho que eu devo ter tido uma que fez químio e o resto ou era só o tamoxifeno ou teve que fazer rádio e muitas só fizeram cirurgia. Então, a gente vai vendo que o uso disso, junto com o hormônio, de fazer diminui muito o risco. Então, por exemplo, eu contraindico hormônio. Paciente que bebe, que fuma, que está muito gordinho, que não faz exercícios. Então, é uma paciente que quem é que vai dar o câncer? É o hormônio, mas não é. Se eu não usar o hormônio, ela vai ter igual. Então, por isso que nós temos que ter um cuidado no sentido assim, de escolher a paciente certa. Na paciente que tem câncer de mama, isso é a grande novidade. Por exemplo, todas entram no mesmo, literalmente, balaio. E o que acontece? Ninguém pode usar, nem pensar. Só que agora já tem uma visão diferente. Isso nos Estados Unidos já se faz. As pacientes que têm receptor de estrogênio e progesterona positivos não podem usar. Né? Mas aquelas que não têm, porque aí elas acabam sofrendo pelas outras. Né? Então, essas pacientes a gente pode usar. Eles sugeriram uma coisa que eu já estou há uns 4 anos usando. Inclusive, essa paciente ali que teve a irmã que faleceu com câncer de mama,
o anastrozol. Porque eu tive uma outra paciente minha que ela tinha pressão alta e cada vez que ela tinha um fogacho, a pressão dela ia 200 por 140. E aí ela usava hormônio, inclusive ela usava o que usava, e aí ela usava hormônio e a pressão não melhorava. Aí ela estava sabendo que alguém estava com câncer de mama, outubro rosa, e ela parava de usar a pressão. E aí, início de 2019, ela me procurou que o cardiologista mandou eu achar uma forma dela usar hormônio sem se preocupar com câncer. E aí eu fui pensar, né, o que elas têm em comum? A menopausada e a gordinha, quem é que tem mais câncer de mama? São essas duas. E o que elas têm em comum? Estrona elevado. Como eu não sei qual é a via de metabolização, fica, né, igual. E aí eu pedi a estrona e para ela veio quase 1000, ficou muito alto. E aí eu fui pensar o que eu vou fazer. Aí eu fui estudar os inibidores da aromatase. A gente tem assim, o 3-indol, o DIN, o 3-indol carbinol, o salpalmeto, o PG1 africano, prisina. Só que daí tu vai botar num comprimido isso vai sair caro e a paciente não vai conseguir tomar isso diariamente por muito tempo. Aí eu cheguei no anastrozol. Então o anastrozol é usado principalmente câncer de mama, só que daí a gente usa numa dose baixinha, 0,2, 0,5, dependendo do risco da paciente. E agora, nesse curso, em dezembro, eles estão sugerindo que a gente utilize o anastrozol junto nessas pacientes de risco. Eu tenho uma coisa que eu vou falar, não sei se vocês já ouviram falar, não é para se apavorar, mas a gente tem que ficar alerta, porque a gente está vendo muito caso de câncer de mama por aí. Teve um estudo acho que foi em setembro, outubro de 2021, que a proteína spike do COVID, ela poderia inibir a proteína P53, que ela é a guardiã do nosso genoma. E aí isso faria o quê? Diminuiria, como se o nosso organismo ele não tocasse o alarme. Eu uso um exemplo para o paciente, tá? A porta do meu consultório está ali. Aí eu tenho um guardião ali pelo lado de fora. Então, ele estando ali, ninguém vai entrar. Agora, se eu paralisar ele, medir ele, tirar ele dali, qualquer coisa entra. Porque toda hora vai ter um câncer, vai querendo começar, se a imunidade está boa, tu vai lá e consegue, né, evitar que aconteça. Vai entrar um vírus, vai entrar uma bactéria e a tua imunidade, né, responde e aí não acontece. Eu uso o exemplo de Brumadinho. Se tivesse tocado o alarme, as pessoas teriam saído. Então, é como se o nosso organismo, né, principalmente aqueles Covid mais fortes, né, que eram o primeiro e o segundo ali, que as pessoas tinham um impacto maior, e a gente não sabe se isso também, a proteína spike que tem no Covid, tem algumas, a gente não pode falar nome, né? Claro. Então, a gente não sabe que impacto isso tem. Mas aí a gente tem uma boa notícia. Quem é a melhor amiga da proteína P53? Vitamina D. Olha só. Então, aí a gente volta na boa e velha vitamina D nesse sentido. Reforçar o guardião. Quando tu fez assim, me veio uma lembrança de algo que acontece muito no consultório, que é o implante, né? O chip da beleza. Tá? Que qualquer um quer, eu também quero, né? O chip da beleza, só botar e maravilha. E aí vem sempre o grande questionamento, porque para nós, dermato, vai chegar o quê? Vai chegar aquela mulher que está com acne, né? Que está com o que tu falou antes, a queda de cabelo. A gente vai enxergar todas as complicações. E as que estão usando, claro que eu tenho certeza que é dose dependente, mas a gente já tem recebido algumas pacientes com a expressão do rosto mais masculinizada, tá? E pelos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, tenho uma clínica de laser, trabalho com todas essas tecnologias, depilação a laser é uma coisa que a gente já fez muito. Pacientes que já tinham feito tratamento e eliminado, porque a gente elimina os folículos ativos, né? Em uso agora dessas reposições, que não são todas as reposições, não são iguais. A doutora Juliana acabou de nos dar uma aula aqui. Então, o chip da beleza, a testosterona em gel, que tem muita gente usando, assim, de uma certa forma, meio indiscriminada, porque eu tenho visto tanto pelo e com uma distribuição mais masculina, que a pergunta fica assim, tu pode dosar essa testosterona para te preparar? Como é que tu vê essa questão, assim, porque, de uma certa forma, no mundo, vou chamar o mundo da academia, né? Porque é normalmente daí que vem essas pacientes. O pessoal que malha muito, que se preocupa muito com o físico, estar bem malhado, musculatura bem definida.
eles acabam, no meu ponto de vista, às vezes correndo um risco, né? Por irem atrás de um hormônio que a gente perde um pouquinho o controle do que está acontecendo. Assim, Raquel, o que que nós temos? Nós, eu coloco implante, né? Mas eu coloco em paciente, na maioria das vezes, a gestrinona eu uso em paciente que é com endometriose, que essa era a indicação dela, é um excelente método. A gestrinona, para mim, ainda é o padrão ouro, só que nós temos que. Eu sou uma que tem ovário policístico, né? Então, se eu colocar, eu já sei que eu vou ficar careca, porque eu sempre falo para os pacientes que isso dá dinheiro, né, Raquel? Claro. Eu vou colocar, tem gente fazendo clínicas homéricas enormes ali, usando isso. Só que eu sou muito honesta, eu digo para as pacientes que eu trato elas como se elas fossem ficar comigo o resto da vida. Então eu vou criar um problema que depois eu vou ter que resolver. Eu tive um caso de uma paciente que ela colocou gestrinona com oxandrolona. Então, assim, essa paciente está quase careca. Sim. E o problema é que, assim, os implantes, na verdade, tem dois tipos de implantes, né? Tem um terceiro que o pessoal confunde. Tem aquele que coloca no braço aqui o Implanon, aquele ali não é implante, aquele ali é um implante de anticoncepcional. Porque os outros implantes, apesar da gestrinona inibir a ovulação, ela não é considerada anticoncepção, então tem que usar um DIU adicional, algum outro método, né? Então, a gestrinona é dose dependente. Só que na paciente, tu tem que escolher muito. E olha que elas tentam a gente insistir. Ai, doutor, mas eu quero colocar, mas eu quero colocar. Eu já, o próprio Alcimar Coutinho dizia, tu tem que cuidar muito, porque tem paciente que vai ter alopecia definitiva. O que acontece? Agora, o que eles estão fazendo, né, Raquel? Cada dia tem surgido implantes, né, novos. Então, hoje tem implante de quê? Hoje tem implante de estradiol, tem implante de progesterona, tem implante de anastrozol, tem implante para homens, né, de tadalafila, de testosterona, tem de ocitocina, que a ocitocina é um outro, eu brinco, né, se eu fosse botar implante, acho que eu botaria da ocitocina e do NAD, que o NAD é um outro que é muito importante, assim, até o suplemento em forma de Niagen, que é via oral, mas aí o implante do NAD também tem. Só que aí a gente tem, além, que aquelas meninas que vão para... Eu nem sabia disso, eu fui fazer um curso lá em Camboriú, e daí lá no treinamento, as meninas que estavam lá, elas participavam de concursos. Então, por exemplo, tem concurso de halterofilismo que é só da cintura para cima. Então, a menina tem um ombro desse tamanho e para baixo é bem fininho. Outra era o corpo inteiro, outra era da cintura para baixo. Então, elas são homens. Tinha uma delas lá que a coxa está maior que eu. Assim. Só que daí não é só isso, né, Raquel? Daí elas usam estano, é uma coisa... E aí, assim, tá criando uma nova ramo da cirurgia íntima, que é o aumento do clitóris, né? Então, essas pacientes, elas têm os clitóris enormes, então hoje já tem cirurgia, tem alguns ginecos que fazem, mas tem muitas cirurgias plásticas também que já estão fazendo, de diminuir o clitóris em função além do que nem tu falou, do pelo aumentar, da queda de cabelo, pode dar acne e ainda tem o aumento dos lábios vaginais e do clitóris. Mas nesse caso, ela vai fazer a cirurgia porque ela não quer parar. Se ela parar, não quer parar. O corpo dela vai responder. Porque a longo prazo é meio que irreversível, né? Não volta. A coisa que não vai sair é o pelo. O pelo criado é pelo ficado, né? Que a gente brinca. A acne melhora. O cabelo, a alopecia androgenética feminina, né? Ela, dependendo do grau que ela chegar, a gente consegue reverter. Mas tem casos que chegam muito tarde pra gente, né? E aí é muito complicado porque a necessidade de implante e tudo mais. Mas eles estão fazendo agora implante de ciproterona para colocar junto. Tá. Então, aí tu usa o veneno e contra o veneno junto, né? Então, mas posso dizer uma coisa, para a menopausa é uma boa forma de reposição sob a forma de implante. Claro, mas daí tu coloca estradiol, a progesterona até foi um problema, porque a progesterona ela extrusava. Eu nunca usei progesterona no transdérmico, eu prefiro usá-la via oral, porque não tem estudo ainda, como o transdérmico é jovem em relação à proteção de endométrio, eu prefiro usar via oral. Mas eu tenho paciente minha usando estradiol e algumas que não tem problema que colocam. Eu nunca boto um implante direto sem usar o creme, né? Só que assim, aí tu falou no creme. Eu uso 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas. Mas aí, esses dias eu peguei uma paciente minha lá de Gramado usando 40 miligramas prescrito por um naturopata. Ela estava querendo avançar em alguém. Claro.
Então, aí, Isso. sabe? Então, eu acho que se a gente usar com prudência, hoje mesmo, atende uma paciente que ela usa anticoncepcional há anos, aí agora ela parou de usar, né? Estava sem massa. Aí vem uma coisa importante de falar, que às vezes as pacientes pegam aqueles exames de testosterona ali, tipo 2, 5, 10, 12. Exame da testosterona no sangue, ele só serve para nós para controle de quem está usando o tratamento. Mas Uhum. assim, se a paciente está com. Se tu pega ali, que a nossa medicina tradicional só recomenda testosterona para paciente que tem diminuição da libido. Então, se a paciente está com diminuição da libido, está com testosterona baixa, eu vou dar mais para estar com diminuição da libido do que propriamente pelo exame. Então, a testosterona seria melhor via salivar, Uhum. né, ou até urinário. Uhum. A progesterona é um problema, porque daí nenhum deles é efetivo, né? Então, o estradiol é outro. A gente dosa durante o uso de hormônio. Para mim, a estrona ali no sangue é melhor de analisar do que o estradiol. Então, o estradiol às vezes está ali com 10, 12, 15, pode Claro. não refletir o que é o certo, né? E o problema é que esses exames salivares às vezes são caros, Claro. né? Então, as pacientes não conseguem A cumprir. gente está quase com o nosso tempo esgotado, né? Então, Curtir. tem uma coisa que você falou que eu acho que, que dá para pescar e a gente, de repente, tu fala sobre isso e a gente termina, que muitas pessoas perguntam o tempo, né? Recentemente eu tive uma paciente com 72 anos de idade, ainda fazia reposição hormonal, e aí teve um câncer de mama, daí ficou aquele drama, foi, não foi, ia. E aí eu sei que tem muita polêmica sobre isso, e é importante também dar uma palavrinha sobre quanto tempo, por quanto tempo, até que idade, digamos, né? Existe uma coisa chamada de janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É tu usar nos primeiros 10 anos de menopausa ou até os 60 anos. Só que isso é muito relativo. Por quê? Tipo, eu tenho uma paciente ali que tinha 62 anos e já estava há 12 anos de menopausa. Só que assim, aí o que tu investiga? É se a paciente tem risco cardiovascular. Que o risco de tu usar nessas pacientes com mais idade é elas terem, tem placa na carótida, placa na coronária, placa nas artérias, na aorta ilíaca. Essa paciente não vale a pena, porque o risco é maior. Agora, se tu pega Uhum. uma paciente, né, essa minha ali, já tinha passado 2 anos, né, já tinha passado da janela de oportunidade, a gente experimentou usar e ela se sentiu muito bem. A gente manteve. Claro. O que eu vejo, assim, né, Raquel? Tinha o Lucas Viana Machado, que ele era não sei se ele está vivo ainda, porque já era bem velhinho, ele dizia, na época ali que saiu aquele trabalho do WHI, que nós tínhamos que usar no máximo 5 anos. Isso foi até ali 2014. Aí saiu um novo consenso que tu poderia usar, poderia começar a iniciar até os 10 anos. Claro, a gente tem algumas coisas, tipo demência, Alzheimer, a doença cardiovascular, quanto mais cedo tu começar a usar, tu tem melhora. O que eu observo a longo prazo? A longo prazo, tu vai ter essas coisas, a pele, o cabelo, o ressecamento vaginal, a parte do cérebro, a cognição, mesmo que seja depois da janela de oportunidade. Tem um congresso que eu fui assistir uma palestra do doutor, acho que não sei se é Reno ou Renon, ele é um psiquiatra, o título da palestra dele era um congresso de menopausa, era até que idade nós podemos iniciar hormônio. Ele escreveu um livro chamado Tratado Mental da Mulher, até eu comprei esse livro. E Legal. ele estuda o papel do hormônio no cérebro. E ele contou uma história de uma paciente de 71 anos que ela estava na cama com depressão severa, nenhum esquema antidepressivo funcionava e o próximo passo era fazer eletrochoque. Na época, ele conversou com o gineco dela, fizeram um hormônio até que injetado, então a gente já não tem mais, e um mês ela saiu da cama. Então, daí vem o questionamento. Então, tudo é individualização de caso, né, Raquel? Claro, que a paciente, que no caso dessa paciente ali, com 70 anos, teve câncer de mama, mas se ela tiver câncer de mama usando hormônio, tu já sabe que já tem estudos, né? O hormônio, ele é menos, o tumor é menos agressivo e responde melhor ao tratamento. Eu tenho isso na prática, né? Sim. Então, realmente, a gente tem uma tranquilidade maior hoje. Claro. E tudo, cada um é uma. E cada vez mais com esse lance da medicina de precisão, tu vai vendo que não tem como, é uma diferente da outra, né? Cada uma tem uma via de absorção, uma via de metabolização, então a gente tem que tentar ver a pessoa como um todo, fazer as prevenções antes, Isso. né? Porque às vezes tu pega uma paciente ali que não faz nada, nunca usou nada, tem uma má alimentação, não dorme bem, toma álcool, não dá para usar. Então a gente tem que ser responsável também em relação.
saber quando não indicar também. Isso. Acho que a gente tem que estar terminando antes, porque eu não gosto que corte, eu gosto que a gente termine, né? Aí, assim... Mas sabe que eu já fui até 1h40, eles não cortaram, viu? Naquela do tipo de domínio. Aí, assim, ó, eu acho que acho que a gente pode falar outras vezes, né, sobre o tema, porque é muito interessante. Nosso universo é o teu. Tu tá atendendo com essa coisa da medicina preventiva, né, mais integrativa. Como é que chama mesmo esse curso que tu tá fazendo? Eu não gosto, a minha medicina de precisão. Eu não gosto de usar o nome integrativo, porque hoje está muito complicado, né, Raquel? Porque integrativo o pessoal está usando muito, assim, tipo... Na ortopedia anos atrás. Então eu não gosto eu não sou a médica integrativa, eu sou a médica que resolve problemas, eu brinco com os meus pacientes, né? E previne. Que eu acho uma coisa muito interessante, e eu como dermatologista vejo muito, assim, sinto no meu consultório, como a minha consulta é longa, o paciente vai te contando e vai te permitindo conhecê-lo. Tu não trata uma queixa, né? E aí isso traz muitas vantagens para a gente poder fazer uma boa medicina com o paciente. Mesmo que o paciente venha me procurar única e exclusivamente para tratamentos estéticos. Eu preciso saber quem ele é. E quem ele é o nome dele, o RG, o CPF. Não. É como é que foi a vida dele, como é que ele chegou, quais são os hábitos, o que ele gosta, o que ele faz. Isso vai fazer muita diferença na hora de a gente escolher como tratá-lo, né? Se eu vou fazer, ele vai ficar 5 dias em casa e ela trabalha na televisão, bom, não é assim, né? Ela precisa de um outro manejo. E eu vejo com tudo que tu explica que é exatamente isso, né? Vai ser sempre muito individualizado. Existem, a medicina está cheia de protocolos, a gente estuda isso, a gente estuda medicina baseada em evidência, só que às vezes o paciente sai da curva, né? Ele não está ali e a gente tem que estar preparado para abarcar todas essas situações e o sentimento do paciente nunca ser esquecido, né? Começa, como tu falou, começa primeiro, se ela tem muito medo de usar, a gente vai ter que ir por um outro caminho, tentar mostrar para ela, mas se ela tem medo, ela tem medo. Então eu gosto muito desse assunto porque ele foi caindo no meu colo, né? Apesar de eu não ser ginecologista, não trabalhar com nada de reposição, não sou uma médica que prescreve pacientes. Eu gosto de entender para poder encaminhar, para poder conversar com ele com uma linguagem acessível, de que ele tem opções de tratar. Então, às vezes, o paciente chega muito assustado porque recebeu, porque leu, porque a gente tem colegas que fazem, eu brinco, esses aí vivem só da mídia, porque não fazem o dia a dia do consultório. Porque no dia a dia do consultório, tu não pode conduzir com tanta precisão dessa maneira, assim, porque não é. Os indivíduos são diferentes, eles reagem diferente. Então, acho que eu gostei muito da nossa conversa. A gente abre para... Deixa eu só dar uma estatística, Raquel, assim, ó. Nas mulheres que usam hormônio, uma a cada 2 vão ter câncer. E naquelas que não usam hormônio, uma a cada 3. Então, se tu for ver, a incidência é muito baixa. Claro. Sim, o importante fica bem ali, como tu falou também no começo, tu não trata, tu trata como ela está se sentindo, os sintomas que ela tem, e hoje o que tu sabe é que mesmo sem, porque eu sempre tenho uma coisa que eu ouço muito, as pacientes dizem, mas eu não tenho nada de sintomas. Às vezes elas não sabem que aquela dor, né, assim, que nem eu falei do quadril, a quantidade de pacientes operados, a quantidade de pacientes com fibromialgia, né, que é uma coisa extremamente complexa, poderia ser, né, conversar sobre isso. Não é simples, não é uma coisa. O organismo é complexo, né? E a coisa que tu falou do envelhecimento no rosto. Hoje a gente tem tantas coisas para ancorar, né? Mas até a questão da reposição, a gente vê a resposta, como é diferente quando a gente trata uma paciente que está integralmente tratada, daquela paciente que não faz absolutamente nada, de que fuma, de que bebe, não tem uma alimentação saudável, ela vai responder muito menor ao tratamento estético que eu posso oferecer para ela. Então, por isso a importância, né, de a gente estar aqui hoje discutindo juntas tudo isso. Tem muitas pacientes nossas, Raquel. Nossa. Tem várias, né?
a Tami, o Denir, Isso. a Andréia, a Coisa Lima. boa. Então, assim, É, agradecendo, muitas respostas boas, adorei, gratidão. Né? Então, querem mais uma, Raquel. Então, nós temos assunto para mais e algumas. Ó. Minhas médicas maravilhosas, a Tami, a Cipione, querida, muito obrigada. E presente essa live, obrigada, doutora Raquel, doutora Juliana, a Márcia, da Boutique Calessa, o Zenir, que aula essas doutoras deram, a Giza, parabéns, super doutoras. Então, é sempre bom dar o retorno para os convidados da gente, né, de a gente saber se que sente foi gratificada, né? um assunto interessante. Nós poderíamos marcar outra, Raquel. Podemos. Né? Aí, quando tu tiver disponibilidade, abril eu ainda tenho uma. Daí eu posso até fazer na quarta, o dia que tu não pode, né? Então a gente pode, de repente, marcar numa quarta-feira. Uhum. Aí, se tu tiver alguma disponibilidade, mas daqui a pouco a gente poderia pensar perto do Dia das Mães, né? Já que Ah, nós estamos tá. falando de Pô, mulheres, muito bom. né? Muito bom. A Muito bom. gente podia fazer em maio, daí Dia das Mães. É isso? Uma boa? Isso. Eu só vou dar um recado da semana que vem, Ótimo. que até vai ser uma coincidência boa. Eu marquei uma live com a Aline. A Aline, ela é fisioterapeuta e é sobre incontinência urinária, que é Maravilha. um drama. E a Aline eu não conhecia, foi uma paciente minha que me indicou ela e eu gostei muito das dicas que a Aline deu, que eu nunca tinha ouvido ninguém dar aquelas dicas. E eu convidei, eu comecei a encaminhar paciente para ela e convidei. A live ia ser na quinta, como eu vou tirar o aparelho, a minha dentista disse que eu não vou conseguir falar Tá. direito, então eu vou ter que fazer uma desprogramação da vida. Nós acabamos marcando dia 14. E aí eu descobri que dia 14 de março é o Dia Internacional da Incontinência Urinária. Olha, Então foi uma é. coincidência muito Hum. boa. Então a semana que vem vai ser na terça, a gente vai avisar agora durante a semana. E aí na outra semana volta nas quintas. E aí quando eu for fazer a próxima com a doutora Raquel, nós fazemos na quarta, a doutora Raquel tem aula na quinta. Vocês viram que nós não paramos de estudar, Não. né? Isso é uma coisa que Hum. eu tenho orgulho, Raquel, de si É, também. eu também. Bom, eu quero agradecer também. Adorei estar aqui com vocês, adoro conversar, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer o sério, né? Já que as redes sociais estão aí, vamos aproveitar a nosso favor, tá? Esses 27 anos que nós temos aí, né, Raquel, isso nos dá essa base, que nem tu falou ali, essa é uma vantagem que eu tenho, né, Raquel? Eu acompanho os pacientes há 10, 15, 20, 25, 27, eu já tenho pacientes. Tá? Então, isso é uma coisa boa, porque as pacientes confiam na gente, as pacientes, elas, Quanto né, que, às vezes até demais, claro, né, colocam a responsabilidade muito né, nas nossas mãos, mas eu fico contente, assim, que eu estou conseguindo corresponder às expectativas delas, né? E deles agora, né? Que eu e estou atendendo tudo, né? eles também. Homens, mulheres, adolescentes, idosos. Então, é muito gratificante, assim. Então tá, Muito vamos combinar. obrigada. Eu realmente Vamos. tenho que sair. Uhum. E aí, agradecer a Muito obrigada. todos. Sempre aprendo contigo, né? Muito obrigada, Raquel. Beijo. Obrigada, pessoal. Um beijo para todos. Que Deus abençoe. Obrigada, Raquel. Um feliz Dia das Mulheres, Ai, nesse feliz dia das mulheres. finalzinho de noite, né? Que Deus abençoe todos vocês. Eu sou fã de mulheres, né? E agradeço, peço que Deus proteja todas vocês, né? Que livre vocês de todos os males que a gente tem no mundo, né? E que vocês encontrem a paz, que eu acho que isso é o mais importante, né? E saúde a gente está aqui para dar para vocês. Isso. Beijo. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui. Raquel, Beijo. eu vou compartilhar a live lá no Instagram e te mando aí o link. Maravilha. Uma boa noite a todos. Obrigada, Raquel. Tchau. Até a próxima. Tchau.